estamos começando o primeiro Nyancast. Eu sou o Thiago e eu comecei a usar o Twitter porque lá eu posso ser muito viado sem precisar da bunda. Eu sou o Pablo e a primeira vez sempre dói. Eu sou o Eric e no meu primeiro podcast eu não tenho nenhuma frase pra falar. Eu sou o Brian e eu fui o primeiro problema técnico desse podcast. Eu sou o Gui Toledo e a primeira vez pra mim geralmente é sem querer. Tem certeza que foi sem querer? Prefiro acreditar que sim. Vamos então para a primeira apresentação dos integrantes do podcast. Vamos começar então ao contrário. Gui, quem Oi. é você? O que você faz da vida? A sua idade? O que você está vestindo, Gui? Eu sou o Gui Toledo, tenho 28 anos. Caralho, sou o senhor aqui do podcast. Provavelmente. É o tio Gui. É o tio Gui. Tio Gui, eu sou músico, faço vídeos para a internet também e tô vestindo uma cueca box branca. Nossa, que delícia. Eric, quem é você, a idade, o que faz da vida e o que está vestindo? Mas pra ser o contrário, não tinha que ser eu agora? Ah, é, pulei. Vamos lá então de novo. Vamos lá, Brian. Meu nome- Ô meu, quem é que tá abrindo o amendoim aqui? Vamos lá, Brian. Meu nome é Brian, eu tenho 23 anos e eu tenho um blog que chama Blog do Brian, porque eu tenho uma criatividade incrível. Tenho um Twitter que é @blog do Brian, porque é o Twitter do blog. Podia ser Twitter do Brian, né? Podia, mas eu não pensei nisso. A minha criatividade é tão boa que nem assim rola. Que mais? É isso. E eu tô com uma cueca branca. Que é branca na frente e atrás também. E embaixo também. Pelo menos Olha, por enquanto, que eu tomei banho agora. Que amor, o Gui e o Brian estão combinando hoje. Vamos lá, Eric, tua vez agora. Quem é você, a idade, o que faz da vida e o que está vestindo? Bom, eu sou o Eric, eu tenho 26 anos. O que eu faço da vida? Bom, eu escrevo no meu blog, no Critical Hits, sobre jogos. E o que eu tô vestindo uma cueca azul. Tá, e o que tu faz sério da vida? Não faz nada? Só Ah, escreve blog? sim, eu estudo economia e esse ano eu vou me fuder fazendo um TCC, me formando, essas coisas. Ah, tipo, o TCC de economia é como juntar moedas num porquinho? Mais ou menos, ou como salvar o mundo da merda, ou o que vale mais, ser prostituta ou ser atriz pornô, coisas do tipo. Interessante. É, Você sabe a escolhas. resposta dessa pergunta? Cara, puta merda, isso dá pra gente fazer um programa inteiro sobre isso, só fazendo um debate, assim. Mas... Sobre economia? Não, Não, sobre sobre prostituta tu e preferia atriz ser pornô. uma puta ou uma atriz pornô. Ah, sim. E aí, Thiago, o que tu preferia? Ser uma puta que faz filme pornô. Eu ganhava 2 vezes. Não, né, ou tu ia ser abusado 2 vezes. Já que eu vou ter que dar o cu, né? Vou lucrar com isso. Pablo, meu querido, mande seu currículo. Tô mandando por e-mail, pode ser? Tá, manda aí que eu vou ler aqui pra galera, então. Bom, meu nome é Pablo, eu tenho 24 anos. O número Garotinho, nenê da galera. é um pouco sugestivo, o número, né? O número é menos sugestivo que seu sotaque. Eu não faço muita coisa da vida, não. Eu tenho um blog, que é o tamizoando.com.br. E no momento eu estou utilizando a minha melhor cuequinha do Bob Esponja. Boa. Mas é a cara do Bob Esponja ou é só a bermuda dele? Não, é a cara dele mesmo e no lugar do nariz fica aquilo lá mesmo que tu tá pensando. Eu ia perguntar se tu colocava o pau por um dos furos da cueca. Da esponja, no caso. Ih, Patrick, faz tempo que eu não sinto cheiro de peixe. Mas imagina que máximo uma cuequinha do Bob Esponja que fosse só a bermudinha dele, assim. Genial, cara. Se fosse quadrada, né? Cara, eu andaria só de cueca na rua, certo? Mas como assim? Tá todo mundo falando que tá de cueca porque vocês estão só de cueca, né? Eu tô só de cueca. Sim, eu também. Vamos ver. Eu vou ficar agora, só um pouquinho, peraí. Bom, eu sou o Thiago, eu tenho 26 anos, eu tenho um blog, tobentogordo.com.br, trabalho com desenvolvimento de sistemas e eu tô com uma cueca box preta que tá larga nas coxas. É pra não assar as coxas, né? Não, é uma merda, cara, porque eu fico andando e aquilo começa a enrolar pra cima e começa a esmagar as bolas, tá ligado? É uma cueca de couro, cara?
Não, é de tecido mesmo. Eu até comecei a depilar o saco por causa disso, porque começava a arrancar os pelinhos, tá ligado? Tava até me criando espinha no saco, tava meio nojento já. Vamos ao nosso primeiro tópico, então. Um momento lindo em nossas vidas que todos nós passamos, acredito eu, por ter conseguido criar um Skype. Primeiro dia de aula. Como foi o primeiro dia de aula de vocês? Então, aí eu justifico como é que eu comecei aqui a minha apresentação. Meu primeiro dia de aula foi meio sem querer. Eu não vou falar do primeiro dia de aula na escola, porque eu não lembro, cara. Vou falar do primeiro dia de aula na faculdade. Que eu prestei vestibular para tirar um sarro, passei sem querer e achei do caralho. Sim. Tá, mas tu prestou vestibular pra puta? Eu prestei vestibular para filosofia, cara. Eu tirando uma chinfra mesmo, porque eu queria viver de música, né? Aham. E aí, prestar filosofia porque um professor meu falou que era legal e eu tinha que prestar FUVEST porque todo mundo aqui em São Paulo presta FUVEST e eu já estava com a matrícula feita em outra faculdade e tal. Eu falei, quer saber? Me inscrevi, escolhi filosofia absolutamente ao acaso, passei sem querer, passei na lista de espera e fui me matricular, fiz. E me apaixonei, cara. E por que tu não fez vestibular pra música? Porque eu não ia passar na parte técnica. Eu estava comecei com música com 17 anos. E as provas técnicas de música são muito difíceis. E, enfim, o primeiro dia de aula que eu ia falar é que a primeira aula foi em grego. O professor falava em grego. Ele escrevia em grego na lousa. Ele falava algumas coisas em português e escrevia o resto em grego, cara. Era sobre categorias de Aristóteles. Ah, é sério? Era grego mesmo? Grego. O professor tinha acabado de voltar da Grécia e ele falava assim com a mão no queixo, com uma voz assim bem cansada, cara, quase dormindo. E na hora que ele entrava no nimbo, ele começava a falar em grego, ele parava de falar em português. Nossa. Era absolutamente surreal, cara. Absolutamente surreal. Ele começava a citar o original no original. E eu achando que aquilo era aula trote, cara, eu olhava pros lados e via as pessoas assim assustadas e eu falei, caralho, tão me zoando, cara, mas eu entrei na lista de espera, as aulas já começaram há 2 meses, isso não pode ser uma aula trote. O que tá acontecendo aqui? Caraca. Tu tava esperando entrar o Serginho Malandro na porta dizendo e aí esperando, cara. Foi surreal, minha primeira aula de filosofia foi surreal, foi um momento inesquecível. Caraca. Cara, o meu primeiro dia de aula na faculdade foi um negócio muito interessante, porque eu entrei para fazer ciências da computação, né? E vocês sabem como é que é o estado das pessoas que fazem ciência da computação, né? É um mais bonito que o outro. Cara, assim, ó, só tinha mais mulher feia no centro de Porto Alegre do que lá na faculdade, né? Sério, cara, assim, ó, tinha umas que eu só sabia que era mulher porque tava na identidade, tá ligado? Porque assim, ó, tu não consegue diferenciar, cara. Não consegue. Lá na filosofia você diferenciava pelo tamanho do bigode, cara. Quem que tá abrindo o zíper, no meio da gravação? A gente começou a falar sobre mulheres barbudas, pelancudas e peludas, e alguém já quer falar. Alguém aí tem um fetiche, né? E sabe o que era a pior coisa lá na faculdade que eu comecei, que eu não quero nem dizer o nome, porque era uma vergonha o negócio. Cara, era as gordas de tetinha. O que é isso? Gorda que não tem peito, tá ligado? Eu acho muito... Cara, gorda que não tem peito é coisa... Porque assim, ó, qual é a vantagem de ser gorda? Tu tem um rosto bonito e peito grande, tá ligado? Bonito até por ali, né? Dependendo da gorda, porque eu também fiz ciência da computação. E o meu primeiro dia foi bem tenso, porque tipo, não existia mais, assim, parecia que tinha tido, em vez de ter um holocausto zumbi, assim, e toda a população sumiu, não, todas as mulheres sumiram. Porque as que sobraram lá, até o meu irmão mais novo era mais bonito, né? Nossa. Mas eu esqueci que eu ia falar sobre gordas. Desculpa, eu te interrompi, mas eu tenho uma dúvida sobre isso. Será que essas gordas feias,
elas fazem ciência da computação porque são feias ou elas são feias porque fazem ciência da computação? Eu acho que a partir do momento que ela faz a matrícula é uma cirurgia cósmica, assim, ela vira uma desgraça e Ela automaticamente, ela era uma top model interessada por computação. Aí quando ela foi aprovar, ela automaticamente se transformou numa gorda e nasceu bigode, né? Exatamente. Não necessariamente, cara, porque às vezes caem umas perdidas, assim, no curso, e tu olha, assim, tu pensa que, sei lá, tu tá no meio do episódio de Two Broke Girls, assim, sabe? Eu tive umas colegas, assim, meio patricinha pra caralho, assim, cara, e era meio bizarro, tipo... Era, sei lá, foi assim, parecia que os caras nunca tinham visto mulher na vida, porque aí era aquela coisa, tipo, sabe a merda e sabe as moscas? Mas considerando que era um curso de ciência da computação, existia a forte possibilidade de eles realmente nunca terem visto mulher na vida. É verdade. Não, mulher eles já viram, só que só do outro lado do LCD. Mas nunca em 3D, tá ligado? Mas uma coisa era certa, essas mais bonitinhas que o Eric tá falando, elas nunca passavam do primeiro semestre. Elas desistem? Não que elas não tenham capacidade, muito longe disso, nós não somos um podcast preconceituoso, mas elas desistem, né? Ou elas engordam. Ou elas se dão conta de que de uma coisa que metade das pessoas que entram num curso de computação se deram conta. Eu tô fudido, o que eu tô fazendo nesse lugar? Sabe? E aí tu pega e tu sai, porque como eu disse no começo, lá na minha apresentação, eu tô fazendo economia atualmente, tipo, eu larguei computação e não quero nem saber dessa merda, eu quero mais é que essa porra toda se exploda, sabe? Tipo, eu tenho muita pena do Thiago que continua insistindo nessa besteira. Eu, por exemplo, não cheguei a fazer faculdade nem nada relacionado à computação. O máximo que eu fiz foi, sei lá, curso técnico. Mas mesmo no curso técnico tinha aquele cara ou aquela guria que pensava: caramba, eu bato papo no MSN e eu tenho um perfil no Orkut. Caralho, eu vou viver de informática, é isso aí. E eles iam lá e achavam que era o futuro. Bom, pode ser isso também. Bom, felizmente hoje isso vira analista de mídias sociais, né? Pois é, aí nós temos um novo nicho hoje em dia no mercado. Eu sei mexer no Facebook, eu vou ser trabalhar o próximo. Eu vou ser o próximo Risos no Face. Falando nisso, empresas que estão nos ouvindo, eu tô de bobeira em casa, me contratem. Baseado no currículo e na cueca que ele usa, eu acho que deve ter muitas empresas interessadas no mundo. O que o Pablo falou sobre curso técnico me lembrou uma coisa. No primeiro dia da faculdade, o professor perguntou assim: quem aqui fez curso técnico antes de entrar na faculdade? Todo mundo levantou a mão, menos a bonitinha da turma. Claro. Certo. E a bonitinha da turma, ela foi até o fim? Não, cara, ela começou fazendo 2 ou 3 cadeiras, terminou o semestre e ela largou. Ela não chegou nem a fazer todas as cadeiras do primeiro semestre. Bem que ela fez. Sabe um curso legal onde o pessoal sempre faz todas as cadeiras? Qual? Curso de marcenaria. Nossa! Faculdade de marcenaria, eles fazem todas as cadeiras, todas as mesas e tal. Como o tema do podcast é primeiras coisas, essa foi a primeira piada realmente ruim dele, né? Primeira piada tem graça ou não do podcast. Prometo que vai piorar muito aí. Mais considerações sobre o primeiro dia de aula? Primeiro dia de aula é aquele dia da promessa, assim, né? Tipo, primeiro dia do ano, assim, que tu... Meu Deus do céu, esse ano eu vou... Esse semestre, aliás, eu vou fazer todas as cadeiras, eu vou tirar nota 10 em tudo, barará, chega na segunda semana, tu já tá matando aula no bar da faculdade, tu tá jogando sinuca, tu tá tentando bater o recorde na máquina de Tetris lá do negócio, é sempre assim, né? Que faculdade, que escolas legais que tu estudou, cara? Tinha máquina de Tetris. Pois é, um teto. Aonde? No banheiro? Não, foi só um exemplo mesmo. Isso, na verdade, é um negócio muito chato, cara. Principalmente quando tu é criança e tem todo mundo lá fora, outras crianças brincando e coisas acontecendo e tu tem que ficar dentro da sala de aula lá preso, né? Sim. Mas, sei lá, eu, por exemplo, no primeiro dia de aula, vamos dizer assim, na escola mesmo, ensino fundamental, eu cheguei pensando que eu era foda. Eu achava que eu era, sei lá, a pica das galáxias. Eu aprendi a escrever e fazer os cálculos mais básicos assim em casa. Minha mãe me ensinou em casa. Então eu cheguei lá pensando, porra, eles vão me ensinar tudo que eu já sei. E daí eu fiquei alguns meses só desenhando, que era só isso que eles mandavam a gente fazer. E aí eu comecei a me decepcionar com a escola muito. Porque a gente só desenhava e eu queria, quero fazer conta de divisão, eu quero fazer conta de multiplicação.
E era uma merda, a escola era uma merda. Você era uma criança nerd, cara. Não, isso mais ou menos até a 4ª série, que daí foi a primeira vez que eu tirei uma nota 3 e chorei na sala de aula na frente de todo mundo. Nossa. Mas como assim, tipo, na 4ª série o cara tendo uma prova com escala de 0 a 10, que coisa traumatizante isso. Cara, eu conheço um cara que rodou 8 vezes na primeira série. Tá, mas ele já Caralho. tava tendo aula com o filho dele daí, né, na 8ª vez. Porque, cara, o cara não conseguia aprender a ler, meu. O cara rodou 8 Ele era, vezes. ele era filho de baiano e tava rodando a pomba gira, é isso? Esse papo de coisas de escola, e me lembro o primeiro susto que eu tomei na 6ª, 7ª série, que eu não sei se o Gui pegou isso, porque o Gui já é mais trabalhado pelo tempo, né? que foi o lance da 9ª série. Eu não sei se vocês viveram isso. Não, eu não vivi isso, não. Não, isso é Não, recente, cara. Não, quando eu tava na escola, quando eu tava na 6ª, 7ª série, tinha o boato de que ia ter a 9ª série. E todo mundo ficava assim, cara, eu preciso passar pela 8ª logo pra não pegar a 9ª série. Ah, eu tá, mas passei. é que a 9ª série realmente foi implementada há pouco tempo. Sim, mas é que esse Foi boato agora, é essa antigo, história- né? Então, o que era o primeiro animal de estimação de vocês e o nome deles? Meu primeiro animal de estimação, eu tinha acho que uns 6 anos ou 7. Foi um cachorro. E eu chamava ele de Roger por causa do cachorro do Bob. Fantástico Mundo de Bob, tá ligado? Boa, boa. Puta E aí, demais, não cara, tem- que saudade disso. É. Fantástico Mundo de Bob era muito legal. Na época era meu desenho preferido. Fiquei com essa música na cabeça também agora. Esse aí. Ah, eu pensei E a exatamente. gente botou o nome do cachorro do Bob, porque era muito legal. Tá demais. O meu primeiro bichinho de estimação eu conto agora, assim, teve muitos bichinhos que passaram pela minha casa e tal, mas meu mesmo é um gato que eu tenho agora, tá com 7 anos. Ele chama Astro. Eu peguei ele dentro do Rio Tietê, fazia uma peça de teatro lá que chamava BR3, que passava dentro do Rio Tietê, né? Eu trabalhava lá. E aí ele apareceu assim no Rio, eu peguei, pus no bolso. Sou muito ruim pra cuidar das coisas, cara, muito ruim mesmo. Eu não dou comida pra ele, faço, pô, né? Eu sou muito desleixado. E aí eu peguei ele assim, de dentro do rio, limpei as patinhas dele, olhei pra cara dele e falei, cara, é o seguinte, se eu te deixar aqui, você inevitavelmente vai morrer em no máximo uma semana. Se eu te levar pra casa, sua chance de sobreviver é maior. Você tá afim? Aí ele balançou a cabeça, eu enfiei ele no bolso, levei pra casa e achei que era menina. Aí chamava Estrela. E aí o médico me desiludiu, o veterinário me desiludiu, falou que era um menino e mudei pra Astro. Tá certo. Ah, sim, faz sentido. Melhor do que Estrelo, né? Cara, E Estrela. e tu não te prestou olhar embaixo do gato pra ver o sexo dele? Cara, você já viu o sexo de gato? Como é que é? Onde é que ficam as bolinhas? Não, eu É detesto bem gato. escondido, cara. É bem escondido as bolas do gato. As bolas do gato. Mas gato não tem tetinhas? Então, mas era muito filhotinho, cara. Eu não Ah, sei. Eu nunca tô falando, nunca tive bicho. Então é difícil, assim, pra mim, também. sabe? Aham, eu também nunca tive bicho, mas a minha mãe tem um até hoje chamado Eric. Ela tem que alimentar todos os dias e dar banho ainda, tá ligado? E limpar a caixinha também, ó, de preferência. Levar pra passear e tal. Né? Cara, animal de estimação, acho que o primeiro animal que eu tive foi um cachorro. Eu tinha acho que já uns 10, 11 anos. Não, uns 12 anos mais ou menos. E ele veio pra cá, pra minha casa, e eu não fazia a mínima ideia de que nome eu ia colocar nele. Eu fiquei pensando mais ou menos uma semana e não consegui me decidir nenhum nome. Eu pensei nos nomes bem legais, tipo Destroçador ou coisas do tipo. Mas ele era muito pequeno, não dava pra colocar um nome desse nele, ia ser ridículo. Aí eu acabei chamando ele de sei lá, porque eu não sabia que nome era. Caralho, que genial. Isso me lembrou que minha irmã teve um cachorro, um poodle, que... Sozinho. O poodle, ele era bem pequenininho, aqueles microtoy, bem pequenininho, e ele saía correndo pela casa e batia a cabeça e caía no chão. Caiu correndo, batia a cabeça e caía no chão. Aí ela chamou o poodle dela de Chula. Só que a gente descobriu pouco tempo depois que, na verdade, ela tinha um tumor no cérebro e ela morreu. Tipo, Puta merda. Caralho, que 3 semanas. Então o que a gente achava engraçado, na verdade, era um tumor que tava crescendo na cabeça dela. O bicho parecia que tava num MIB, tinha um bagulho extra no ombro, assim, eles, ai, que bonitinho.
Ela chamava Chula. Era muito engraçado, cara. Ela saía correndo, batia a cabeça na parede, batia a cabeça no pé da mesa. E a gente achava que ela tava brincando que nem aqueles marsupiais lá, sei lá, aqueles bichos do... Sabe, que ficam se dando cabeça? Se dando cabeçada. Bom, eu lembrei agora, o Nhoque, todo mundo conhece, acho o Nhoque do Dicas de Sexo com o Nhoque. Ele ganhou recentemente um animalzinho. E eu ia contar agora, porque eu lembrei, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é um gato e o nome do gato é cachorro. Não, é o contrário, é um cachorro. É o contrário, é um cachorro. Mas existe a possibilidade de ser o contrário, de ser cachorro, o nome do cachorro ser gato. Cara, eu achei genial, cara. Acho que se eu tivesse um desses, eu ia chamar de foda-se mesmo, em vez de ficar quebrando a cabeça com o nome de bicho. Foda-se, vem cá, foda-se. Todos os animaizinhos de estimação do Eric seriam foda-se 1, foda-se 2. Imagina que legal, tipo, no meio do parque, assim, tu começa a gritar, foda-se, vem cá, bicho. Pior é se fosse foda-me, né? Ah, não. Exatamente. Eu tive um cachorro, mas como eu era muito pequeno, eu não conto ele como o primeiro animal de estimação. Então depois a gente teve dois vira-latas bem pequenininhos, que a gente colocou o nome de um de Laika. Todo mundo teve um vira-lata chamado Laika. Ah, eu lembro da Laika. E o outro era o Stallone. Muito bom. Cara, e o mais legal é que o Stallone era um cachorro racista, porque ele era todo preto. E se passasse algum negro na frente de casa, ele latia, cara, como se não houvesse amanhã, assim. Como assim, cara? Cara, É bizarro isso. se entrasse algum negro no nosso pátio, amigo nosso, assim e tal, cara, o cachorro mordia, meu. Ele era um negro racista. Assim? Como assim, cara? Mas cachorro não enxerga preto e branco? Não sei, eu acho Não, que meu, mas aí o tom é tipo, se tu é branco, tu é mais ou menos preto. Se tu é preto, é bem mais preto. ele enxergava o negócio cinza e escuro, não, vou atacar essa porra, tá ligado? Mas isso é meio bizarro mesmo. Tem vários cachorros que são assim, tipo, o cachorro não pode ver pessoa negra, coisa e tal, que ele fica completamente louco. Cara, mas ainda bem que esse cachorro nasceu em Porto Alegre, né? E o preconceito dele é com gente preta. Imagina se fosse com viado. Já pensou se ele tivesse nascido na África? Esse cachorro ia ficar louco. Ia ficar correndo do lado pro outro. Pois é, mesma coisa que nasceu com preconceito com viado em Porto Alegre. Exatamente. Em Pelotas. Em Pelotas. Pelotas ia ser pior, o Campinas também. Na verdade, se ele nascesse na África, ou ele ia morrer de fome, ou ele ia servir de almoço em uma semana, né? Não, na verdade, ele ia virar aquele cachorro do Gui ali, que ficava correndo e batendo pra cabeça. Tudo que é canto, de tão alucinado que tava. Mas, na África não existe cantos, meu. Não tem nada. Se correr muito, cai na água, né? Nas árvores, sei lá, nas pedras, nas hienas. Foi isso que a Disney me ensinou que tem na África, tipo. Enfim. Enfim, qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram na vida de vocês? O primeiro jogo que eu lembro foi o jogo da vida. Nossa senhora! De tabuleiro? De tabuleiro, né? O primeiro jogo que eu lembro, assim. Eu devo ter jogado outros jogos antes, mas o jogo que eu jogava mesmo, pra valer, pra caramba, assim, era o jogo da vida. E vocês disseram, nossa, vocês acham que é antigo esse jogo, né? Eu tenho em casa, cara, a primeira edição em inglês de Dungeons and Dragons, os livros, os compêndios, o livro do mestre, o livro do personagem. Uhum. Eu tenho em inglês, no ano que saiu eu comprei, cara. Caralho. Eu jogava D&D de ficha com o mestre, contando a história e tal, na época que saiu isso. Pô, ele veio em papiro, né, o pergaminho. Em papiro. Cara, essa história do jogo da vida me lembrou um negócio muito legal. Porque na época do colégio, nos dias que tinha educação física e tava chovendo, a professora levava esses jogos assim pra sala, né? É isso aí. Jogo da vida, Resta 1, mesmo. tinha um mini Fla-Flu, sabe? War. Não, War na minha escola não tinha, meu. Pô, tua escola era boa, hein? Pô, jogo da vida... Não, o jogo da vida, já ter todos os dinheirinhos já era luxo, né? Verdade. O Resta 1 ninguém nunca jogava, eu acho que o pessoal ficava com medo de ser zoado, sabe? Pô, mas Resta 1 não é aquele jogo que tu joga sozinho, um negócio assim? Resta 1 é single player, né? Single player. Single imagina player. É engraçado, cara. Um jogo que eu jogava chamando de single player. É mesmo? O problema é que se tu é o single player no meio de uma sala cheia de crianças, tu é o autista da turma, né? Pois é, por isso que eu falei o medo de ser zoado. E tu, Brian, te lembra qual foi teu primeiro jogo? O primeiro jogo da vida real, eu acredito que tenha sido Damas.
Damas. Eu não sei se é damas ou dama que chama, mas todo mundo sabe, né? Aquele jogo de xadrez pra crianças. Aquele jogo de xadrez Não. pra quem não sabe jogar xadrez. Tá certo. A melhor definição é essa. O jogo de damas é um jogo de xadrez pra quem não sabe jogar xadrez. Xadrez da pai, cara. Mas ó, o jogo de damas tem uma vantagem em relação ao jogo de xadrez. O jogo de xadrez, o seu objetivo é comer o rei. No jogo de damas, o seu objetivo é comer a rainha. É um jogo Exatamente. mais hétero, né? É um jogo muito mais definição hétero. ainda melhor. Existe uma definição ainda melhor. É um jogo de xadrez para heterossexuais. Eu achei que não, o jogo de não é? xadrez. Quer dizer, eu achei que o jogo de damas, aliás, o teu objetivo era comer todo mundo, era tipo uma suruba. Em todos os mesmo. sentidos, é um jogo de xadrez para heterossexuais, porque é mais simples de jogar, só tem uma regra: você anda pra frente, você anda pro lado, só, você não faz outra coisa. Ou você vai por aqui ou você vai por ali. É. Não é que o bispo dá meia lua pra trás e soco. Essas coisas. Tá certo. E não tem essas viadagens de comer rei, de comer peão, de comer cavalo. Tem zoofilia no xadrez. Caralho. Mas você perde algumas vantagens também. Você perde peão pra puxar uma laje pra você, pra limpar suas coisas. Pra guardar as peças na caixa depois. Os peão Nossa, do- sempre ter que guardar os peão mortos depois, que merda, né? Pois é. Cara, tu sabe que eu me lembro que na aula de computação do colégio, quando tinha aula de computação que era tipo, era o pretexto pra todo mundo jogar nos 486 velho, aqueles Doom da vida. Uhum. E daí, tipo, tinha um xadrez desses que era um xadrez animado em 2 dimensões e tal. E aí, cada vez que tu ia comer alguma peça, ou a máquina ia comer uma peça tua, tinha uma lutinha entre as peças, né? Ah, eu lembro. Eu lembro disso, que é chess. E aí Yes. o rei era muito mulherengo, tipo, o rei quando ia comer a rainha do inimigo, ele pegava e fingia que ia dar um beijo nela, botava uma bomba nas costas da rainha. Uhum. E tinha umas viagens assim, tipo, era muito engraçado aquele jogo, porque aí era realmente isso que vocês estão falando, tipo, era zoofilia, era o padre abusando das criancinhas, era a rainha biscate, etc. Mas eu acho que o meu primeiro jogo mesmo foi Alex Kidd pro Master System. Que eu ganhei eu tinha um Master System, mas é engraçado porque eu fui novo demais naquela época do Master System e eu não me lembro de muitos jogos que eu joguei. Abre-se um novo leque de pontos, né? Um novo tópico. Porque o primeiro jogo da vida real que eu joguei deve ter sido Dama. Mas no videogame eu acredito que existe uma grande possibilidade de ter sido Mario, cara. No Nintendinho, né? O meu primeiro videogame foi o Mario do Nintendinho. Eu acho que foi, cara. Acho que o meu foi, sim. E era sensacional. Era aquele Mario, acho que é Mario 2, né? O Eric, que é o nosso especialista em games, que pode confirmar. Mario 2 é o que tu pula em cima do inimigo e aí tu pega e tu puxa ele pra cima de ti e arremessa nos outros. É que tu captura Não, umas então não é. Foi o 3 que eu joguei, eu me lembro. Então o não era Mario o 2, 3 então é era um. sensacional. O Mario 3 é aquele que tu tem um rabinho e tal. Isso, tu botava roupinha de esquilo. É, o Então o que eu jogava era o 1, então. Meu primeiro jogo foi o Pitfall. Nossa senhora! Nossa, Atari, o- sabe? Que o Muito laguinho abre e fecha, tem as... Ah não, eu menti, gente. O meu primeiro não foi o Mario, desculpa. Eu tinha um CCE, porque eu não tinha dinheiro pra ter um Atari. E eu jogava as fitas do Atari no meu CCE. Que ó, Ah, tá. CCE realmente. Ah, é verdade, a CCE tinha mesmo um clone É. desse. um genérico. Tinha vários genéricos de Atari, né? É porque o Brasil tu não podia importar videogames na época, daí eles estavam. Aí as empresas pegavam e faziam isso. Bom, que eu me lembre, assim, jogo que não fosse videogame, eu acredito que tenha sido Dominó com meu pai. Eu joguei Dominó. Nossa, muito bom. Meu Dominó pai. de caralho. Eu gosto de dominó. O general com a minha bisa. encoxando ela no tanque. Porra, Thiago. Que isso, cara? E depois no videogame mesmo, eu tive um Atari quando eu era muito, mas muito pequeno mesmo. E, se eu não me engano, o primeiro jogo que eu joguei nele era um joguinho do Homem-Aranha ou alguma coisa do tipo. Era um jogo muito ridículo. Que tu ficava subindo num prédio e aparecia tipo umas pessoinhas na janela e jogavam uns vasos pra tentar derrubar ele. E se tu errasse, caía tudo, né? E ficava eternamente tentando subir a droga do prédio. Era muito idiota o jogo. Eu lembro desse jogo, cara. Era muito ruim o jogo, meu Deus do céu. Na época era o que se tinha, né, cara? A gente se divertia com essas coisas. Eu acho legal, eu não cheguei a pegar a época do Atari, mas depois eu fui jogar Atari e eu achei muito interessante porque é um jogo que realmente exige da tua criatividade, né, cara?
Porque tu tem que imaginar que aquilo ali é o Homem-Aranha. Na realidade, ele é um conjunto de pixels. Na realidade, ele é um conjunto de pixels diferente do resto só. E aí tu diz, nossa, esse é o Homem-Aranha. Ele era um avatar com os pontos vermelhos, né? Exatamente, ele era um monte de pixels. Mas tu sabe que hoje em dia existe, tipo, um movimento, entre aspas, de pixel art, de refazer desenho, recriar personagens de hoje em dia, como se fossem pro Atari, né? Tipo, sei lá, a Hora da Aventura, ou sei lá, os personagens do último Batman, por exemplo, como se eles fossem pro Atari e coisa e tal. Tem bastante disso também, tem pra NES, pra Super Nintendo e coisa e tal. Mas os do Atari é realmente um exercício de imaginação. O jogo do Atari, assim, que eu acho que é mais exercício de imaginação é o ET. Não sei se vocês já viram alguma vez o jogo ou o vídeo, porque o ET, além de imaginar que aquele personagemzinho é o ET, tu tem que imaginar que o jogo tá certo, porque o jogo é tão bugado que as coisas são muito bizarras. Tu sai por uma tela e aparece de novo na mesma tela, entrando pelo outro lado. É um jogo incrivelmente bizarro. Procure uma hora no YouTube pra ver um vídeo. É um absurdo. É que o jogo foi feito em 6 semanas, tá ligado? Sim, e foram enterrados milhões no deserto. É totalmente bizarra essa história. Muito bizarro. Eu era bem ruim em jogos de Atari. Só tinha um jogo que eu consegui fazer muitas coisas ninja, que era o Esconde-Esconde que tinha pro Atari. Era muito tesão esse jogo, cara. Cara, eu achei cada lugar pra me esconder naquele jogo que as pessoas não conseguiam entrar. Eles sabiam que eu tava ali, mas eles não conseguiam entrar no mesmo lugar que eu, tá ligado? Porque era muito difícil. Como é que era isso? Obviamente era contra o computador, não era um jogo de Atari online, né? Não, mas ele tinha pra jogar de 2. Aí o que tu fazia? Tu jogava com o teu irmão olhava pro outro lado, tu te escondia e daí depois ele ia tentar te achar. É muito foda. Cara. Era muito legal mesmo. Essas histórias de primeiro jogo me lembrou um outro tópico, que foi o meu primeiro roubo. Eu vou contar. Meu primeiro roubo, eu vou contar a relação pra vocês. Quando eu jogava o Mario 3 no Nintendinho, eu jogava na casa de uma vizinha. E a gente gostava muito de pegar batata, fazer batata frita mesmo e colocar dentro do pão pra comer. Eu ia falar dentro do cacetinho, ia ficar meio estranho, né? A gente gostava de botar dentro do pão pra comer, enquanto a gente ficava jogando o Mario, né? Aí, quando ela não tinha batata, a gente ia lá em casa, ela ficava conversando com a mãe e eu roubava as batatas da fruteira, tá ligado? Meu Deus. Era só pedir, mas era mais legal roubar. Tu roubava da tua própria casa, no caso. Sim, eu me auto-roubava. Pra levar pra casa do vizinho, certo? Alguém tem uma história de roubo aí pra compartilhar? Eu tenho, mas não tem relação nenhuma com o assunto, né? Era tipo... Eu tenho, mas se eu contar eu vou ser preso, então... Ainda não prescreveu o crime. Eu participei do roubo do Banco Central e daí na hora chega a polícia. Puta, eu nunca roubei ninguém, cara, mas eu devo tanto pra Receita Federal que se eu passar na frente dela com a minha namorada e falar oi, meu bem, é capaz deles levarem ela embora. Dependendo, é um bom negócio, hein? Pois é. Imagina ela tá incomodando muito. Olha, vou te levar na Receita, hein? Olha, eu vou te chamar de meu bem alto, hein? Fala aí, Pablo, o que tu ia falar? É mesmo, né? Eu tinha um colega na escola, né, no colégio e tal, que a gente voltava da escola todo dia a pé, assim, pra casa, e no meio do caminho tinha um bar, assim, um mercadinho, e lá tinha, às vezes a gente parava ali pra comprar alguma coisa pra comer ou algo do gênero, e um belo dia eu fui lá e pedi, eu não me lembro exatamente o que, acho que foi até, eu comprei um bala, um chiclete, alguma coisa do tipo, e eu vi que quando a gente tava saindo, esse meu colega tava com uma cara meio esquisita, assim, aí a gente saiu, deu uns 3, 4 passos pra fora do mercadinho, assim, e ele falou, meu, olha só, abriu um pouco a mochila dele, assim, roubei uma traquinas pra gente. E mostrou uma traquinas dentro da mochila. E daí eu fiquei assim, cara, como tu roubou a traquinas do mercado? Ele falou, não, fica frio, vamos embora e vamos comer. Aí, tá, tudo bem, eu tava com fome, né? Então eu fui pra casa, a gente foi indo pro caminho pra casa e comendo o negócio. Sempre essa desculpa, né? O cara, ele ficou meio viciado no negócio, então todo dia ele tinha que passar lá pra roubar uma traquinas no bar. Caralho, cara. Eu comecei a ficar com vergonha de entrar no lugar ou de passar na frente junto com o cara, porque
porque eu sabia que ele ia entrar lá dentro e ia roubar uma traquinas do negócio. Um crime perfeito, ninguém ia perceber que as traquinas estavam sumindo, né? Não, exatamente. Exato. Eu não sei como é que as pessoas... Provavelmente eles pensaram, né, que alguém tava roubando as traquinas, mas era muito absurdo. E, sei lá, eu me lembro que até a última vez que depois o cara, se eu não me engano, ele trocou de turma, um negócio assim, a gente não se falou mais e tal, mas acho que a última vez que eu vi o cara, ele ainda passou lá e roubou uma traquinas do negócio. Caralho, cara. Não, já que a gente tá falando de roubo, então eu vou contar o meu primeiro roubo em dupla. Essa era uma tática muito boa. Sabe a época que tinha aqueles álbuns de figurinha de time de futebol, que vinha no chiclete, os jogadores e tal? Uhum. Eu e um primo meu, a gente tava tentando completar um álbum, né? Mas só que, ficar comprando chiclete, que vinha a mesma figurinha repetida, era difícil, era muito caro. E daí o que a gente fazia? A gente ia no armazém, pagava um chiclete, e daí sempre assim, ó, tinha o cara que distraía e o cara que roubava, né? A gente revezava. O cara que distraía ia lá no baleiro, enquanto a guria tava olhando, pegava o chiclete e deixava cair. Aí, enquanto ela olhava pra baixo, que o cara tava pegando no chão, o cara metia a mão no baleiro e pegava um monte de chiclete. Caralho, cara. A gente fez isso muito. Criminosos, cara. Meu Deus, cara. Isso é formação de quadrilha. A gente fez isso muito e a gente conseguiu completar 2 álbuns de figurinha. Caralho. Sem ficar com cara nenhuma, né? Porque vocês nem comiam os chicletes, provavelmente. Não, Nem alguns mascavam eles. Alguns sim. Cara, tu sabe que eu nunca completei um álbum de figurinhas? É uma coisa que eu quero fazer ainda. Antes de ficar velho e raquítico. O único álbum de figurinhas que eu completei na vida foi um de figurinhas do Pokémon, que era de Crash também, acho que era do Ping Pong. É que a minha mãe não deixava eu colecionar álbuns quando eu era pequeno, porque ela dizia que era pegar trouxa e eu ia perder meu dinheiro em besteira e coisa e tal. Aí eu sou uma pessoa frustrada hoje em dia por causa disso. É, realmente, mas é que era muito legal. Eu sei lá, eu tava pensando até em comprar o álbum do Campeonato Brasileiro desse ano. Quer dizer, geralmente vem na 0 Hora e a minha mãe bota fora a merda do álbum. 0 Hora é o jornal tradicional aqui do Rio Grande do Sul e tal. Mas eles sempre mandam pros assinantes e tal. E ano passado, a minha mãe botou fora o álbum e eu... Porra, mãe, mas eu queria colecionar. Aí de enxergar, guri, tu não tem mais idade pra isso. Sim, quando eu tinha idade, tu não me deixava, né? Mas é que tu tem que ver que tu não ganha teu próprio dinheiro até hoje, né, Eric? Vai tomar no teu cu, Thiago. Não dá, agora eu tô gravando. Eu tenho um trauma, assim, que tem a ver com roubos. Foi a primeira vez que invadiram minha casa lá. Foi tenso, cara. Ô, louco. Passar por um... Primeira vez? Aconteceu mais de uma vez isso? Já aconteceu mais de uma vez, não em casa, né? Já aconteceu aqui no escritório, já aconteceu, mas em casa foi mais foda. Em casa foi mais foda. De ser rendido, os bandidos colocam a arma na sua cabeça, faz aquele terrorismo todo, e tranca você no quarto, corta os fios de telefone. Caralho, cara, faz a rapela na casa, é foda, cara. O cara colocou a arma na minha cabeça, contou até 5 pra minha mãe dar o dinheiro, sabe? Depois a arma na cabeça, engatilhou e começou a contar. Caralho. É uma sensação sinistra, cara. Eu sei que depois disso, cara, tem uma coisa... Eu sei que é um papo meio tenso, assim, mas talvez tenha pertinência falar. Por coincidência, cara, logo depois que isso aconteceu, eu comecei a sonhar com coisas violentas. Eu comecei a sonhar que eu tava pegando pessoas e torturando, tipo Jogos Mortais, sabe? Uhum. Sim, porque tu ficou com vontade de fazer isso no ladrão, né? Provavelmente, cara. E aí eu comecei a ter tesão, assim, em coisas violentas, em matar e destruir. Ter tesão é fetiche, cara. Eu assistia com muita atenção os Jogos Mortais e com essas coisas. Até que um dia chegou um cara pra mim, num show que eu tava fazendo, o cozinheiro de uma balada onde eu tava fazendo show. Ele tava muito tenso e eu parei pra conversar com ele e ele falou, cara, eu recebi isso aqui por e-mail e faz muitas noites que eu não consigo dormir. E ele me mostrou um vídeo, na época, de um inglês que foi pego por uns terroristas, um repórter inglês. Vocês viram isso? Que ele foi degolado. Esse vídeo é um trauma pra mim. Eu vi esse vídeo. Ô, louco, eu não olho isso, cara. Eu vi, mas eu fiquei de boa. E o cozinheiro me mostrou, cara, ele disse que... Ele me mostrou e falou, cara, eu não consigo parar de ver esse vídeo. Virou uma neurose mesmo pro cara, né? Uhum. E, pô, pra mim foi uma lavagem de alma, cara, de verdade. É bem bizarro de falar, mas eu acalmei muito, assim, essa minha vontade de matar, de vingança, né? Uhum. Acalmou.
Quando eu vi aquele ato violento assim acontecendo e as pessoas, os caras degolando o cara e arrancando e o cara gritando de dor, não sei o que lá. Parece que aquilo tomou uma dimensão concreta e real que acalmou muito esse meu ímpeto violento, sabe? Bom, porque eu já ia perguntar quantos dedos a tua namorada tinha, né? Porra! Ela tentou fazer um fiozinho terra em ti, me daqui! Dá um cutelaço no dedo da guria. Ele já cortou o dedo dela com o cu mesmo. Cara, mas é que você acha que é acho que isso é um tema que tem a ver, assim, porque as pessoas falam muito sobre jogos de computador que influenciam as pessoas a ficarem violentas, né? Comigo aconteceu a experiência contrária, cara. Participar e fazer essa imersão em coisas violentas, em filmes violentos, em vídeos violentos, essa imersão acho que um pouco exteriorizou um trauma e acalmou ele, sabe? Eu projetei ele fora de mim e ele se acalmou. Vou fazer um paralelo, talvez vocês entendam, é tipo baile funk. As pessoas falam, não, mas baile funk é um absurdo, é uma putaria, é uma promiscuidade, é o caralho, não sei o que lá. Cara, quantos estupradores se acalmam no baile funk? Quantos possíveis estupradores? Homens e mulheres. Quanta gente tem essa coisa tão aflorada assim da sexualidade que aquilo é mais forte do que o controle que a pessoa tem daquilo. E, pô, e num bacanal, num baile funk, numa casa de swing, nessas coisas que a sociedade um pouco condena, sabe? Quantos crimes deixaram de acontecer porque pessoas encontram pessoas que têm a mesma vibe, que têm o mesmo tesão, que têm a mesma coisa, e elas fazem essa catarse e a coisa passa, saca? Eu acho que tem esse outro lado da moeda, assim, que sei lá, que tem a ver. Estamos falando de trauma, acho que tem a ver isso tudo. Eu acho. Eu acredito fortemente nessa questão aí de que se tu joga um videogame onde tu pode matar pessoas, tu vai ver que não é isso que tu quer fazer na tua vida real, entendeu? O bom é que o Gui levantou a nossa primeira polêmica. Aê! Aê, muito bem. Pô, então já que é polêmica, vamos polemizar. Quando vocês assistem UFC, essas coisas, pô, todo mundo fica com puta tesão, assim, de caralho, mata! Tipo, muito. Vendo, né, os gladiadores na Grécia Antiga, na Roma, lá, se degolando. É um pouco isso, né, o efeito que a gente tem. Vocês acham que aguça o instinto de bater e destruir, ou vocês acham que essa catarse por si só já se basta e as pessoas acalmam e passa por isso mesmo? Não, eu acho que isso às vezes, ou para muitas pessoas, acaba servindo como válvula de escape, né? O cara vê aquilo ali, e se imagina, ou se projeta vivendo aquela situação e descarregando a raiva dela, espancando outra pessoa ali, e acaba por, sei lá, retrair essa vontade ou esse sentimento que ela tem, que nem eu tinha dito antes. Comigo acontece muito de eu assistir o UFC e estar assistindo o UFC e nos, sei lá, próximos 20 minutos após a luta, eu tenho certeza de não, amanhã, ou segunda-feira, né, como dizem, segunda-feira eu vou ir numa escola de artes marciais e vou treinar e tal, vou fazer aquilo. E aí depois eu falo, não, cara, eu não quero fazer isso, eu sou gordo. Eu quero ficar em casa comendo Big Mac, eu não quero fazer isso. Tá ligado? Mas eu acho que é muito de na hora, assim. Na hora eu fico com muita vontade de dar porrada, de fazer um esporte, de fazer uma luta e tal, e depois passo, eu falo, não, eu não quero fazer isso. Eu quero jogar videogame só e ver na TV. Mas isso que o Brian tá falando é um negócio que é perigoso desse lado da moeda, né? Porque o cara, eu vou querer fazer luta, vou começar a querer dar porrada nos caras no meio da rua, aí depois, eu vou querer matar porque eu fiquei interessado em ver como é que é, e só vai, né, meu? Eu suponho tá que até isso querendo seja... dar o cu, né? Eu suponho que isso seja uma coisa meio que desenvolvida na infância, assim, porque eu lembro quando eu era pequeno e via filmes tipo o filme do Jack Chan, assim, o que eu mais queria era dar porrada no meu irmão, entendeu? Era lutar, era dar soco. Dar porrada na minha irmã. Então, isso é massa, cara, isso é legal. Mas cara, é só quando a gente é criança, depois a gente vê que não é assim. Eu imagino o Brian zapeando pela TV a cabo e passa no Formen. Ai, que vontade, troca de canal. Nos próximos 20 minutos me tranquem no quarto. Cara, tu sabe uma sacanagem que eu adoro fazer com meu irmão? É deixar a net dele no Formen e esconder o controle da televisão. Tipo, ele liga a televisão e tal, quando vê, tá um cara punheteando a cara do outro, ele não consegue achar o controle, ele começa, que merda, cadê essa porra de controle? Puta que pariu, ainda tu pega e tu deixa a televisão no volume máximo, sabe?
Todo mundo vê que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Sim, é muito legal. Nervoso. Talvez esse seja o trauma dele que tu tá impondo no coitado. É. Foda-se. Não vai poder ver uma pingola que vai ficar todo louco, tá ligado? A pingola. E o que vocês fizeram com o primeiro salário de vocês? Olha, como tu me destruiu anteriormente no programa, eu nunca tive um primeiro salário, mas eu posso contar o primeiro AdSense do Google. Pode, vai lá. E é o primeiro salário pra muita gente, né, cara? Pois é, não dá pra menosprezar isso, né? Não dá pra menosprezar, é o primeiro salário, pô. Tá, mas eu não me lembro o que eu fiz, cara. Porra. Caramba. Eu acho que eu aproveitei e gastei a minha parte dele, no caso, em uma daquelas suítes fodonas de motel e tal, com a digníssima. Ó, Ah, que bonito, que romântico. o que O eu Google fiz- fazendo bem pro mundo, né, cara? o que eu fiz com o meu primeiro salário foi comprar um Walkman da Sony que tinha o display digital aparecendo as rádios e tu não precisava virar a fita cassete para ouvir dos dois lados. Ele tinha um play para um lado e um play pro outro. Caralho! Pô, sensacional, hein? Ah, eu tenho ele Tecnologia até de hoje. ponta. Tecnologia de ponta, muito bom. Eu tenho ele guardado ali, cara, e se bobear ele tá funcionando ainda. Ah, e o mais legal é que ele pegava sinal da TV, e então tu podia ouvir os canais abertos de TV no ônibus, assim. Isso era uma função dele ou isso acontecia por interferência? Não, era uma função, tinha AM, FM e TV. Era uma feature. Genial. Eu tinha um Legal. desse e eu lembro que eu ficava ouvindo o Chaves no Walkman, que eu era retardado, com certeza. Mas eu fazia isso. Não é porque tu era retardado, é porque tu podia, cara. Isso é uma coisa da vida da gente, assim. Não faz o menor sentido isso que eu tô fazendo, mas, cara, eu posso fazer isso. Antes eu não podia fazer. Isso é legal. Eu lembro do meu primeiro salário, muita gente fala, né, que com o primeiro salário a gente guarda e fica com pena de gastar, porque, nossa, deu muito trabalho de ganhar. Antes a minha família me dava tudo, era muito mais fácil. Eu não, cara, eu gastei no primeiro dia, assim, meu primeiro salário. Eu tinha 17 anos na época, isso foi em 2007. Eu fui trabalhar num provedor de internet e eu recebia, cara, R$450. Porra, tu começou bem, meu. Eu ia dizer isso. É que eu comecei tarde, vocês são velhos, né? Então vocês devem ter começado quando o dinheiro valia um pouco menos. Não, eu sei. comecei com 16 e eu ganhava R$280. Eu comecei isso. com 16 e ganhava R$312. Eu ganhava 450. E aí, no primeiro mês, assim, eu gastei todo o dinheiro. Foi inclusive quando eu comecei a ficar gordo, porque eu era magro antes. Eu não sei se por não ter dinheiro na mão e não ter a possibilidade de... né, eu tinha o dinheiro que a minha mãe dava e dizia, vai na padaria, com o troco tu pode comprar o que tu quiser. Mas eu hoje em dia não, naquela época, quando eu comecei a ganhar o dinheiro, eu andava com dinheiro no bolso. Então eu via uma coisa que eu queria comer, eu comia, foda-se, entendeu? Gastava, o dinheiro é meu, eu como o que eu quero. E aí eu tinha 68 quilos com 17 anos e, sei lá, 1,90 m, que é um pouco menos do que eu tenho hoje. Tu era a Somália representada. Eu era da Somália, eu tinha AIDS naquela época. Eu tinha AIDS. E aí eu andava com a minha AIDS pela rua. E, cara, com 19 anos eu tava com 110 quilos, cara. Ou seja, em 2 anos eu dobrei o meu peso. Nossa senhora. Meu Deus. Mas é engraçado isso, quando a gente começa a ter mais dinheiro, A gente começa a gastar. a quantidade dele que vai em alimentação é bizarro, né, meu? É bizarro. E aí eu falei, não, agora, foda-se, eu vou ter que emagrecer, né, cara? Aí, obviamente, eu não emagreci, eu emagreci um pouquinho só. Nunca mais voltei a ter AIDS. Mas é louco isso de tu ter dinheiro e dizer, não, esse dinheiro é meu, eu gasto com o que eu quiser e se vai ser comida, foda-se a saúde, tá ligado? Come. Eu fiz isso por muito tempo. Muito tempo, 2 anos, ele dobrou o peso, muito tempo. Muito tempo, 2 anos comendo que nem um monstro, é muito tempo, cara. Não faz bem pra saúde, ainda bem que eu era novo. Eu não lembro assim o que eu fiz com o meu primeiro salário. Eu lembro 2 coisas que eu fiz, cara, de salários, que são legais. O primeiro salário que eu recebi no Peter Pan, que foi um puta salário grande, eu ganho muitos R$1.000. O que é o lembro- Peter Pan? Eu fiz o Peter Pan no Credit Card Hall, o musical, né? Eu achei que o Nossa. Peter Pan fosse um estabelecimento, entendeu? Não, Eu acho quando que eu eu fiz- trabalhei no Peter Pan, sei lá, um restaurante. Não. Primeiro e único salário, eu sempre fui freela, né? Mas quando eu trabalhei no Credit Card Hall lá com o musical Peter Pan, foi salário. E o primeiro salário, eu comprei ingressos para ir assistir o Cirque du Soleil.
É mais Caralho, caro. que Eu foda. paguei R$ 650 o ingresso. Nossa senhora. Pra assistir assim, foda, cara. Só que eu comprei com 4 meses de antecedência. Eu esqueci e não fui. Eu não acredito nisso. Não, o cara tomou uma currada foda na bilheteria, saiu mancando pra esquecer ainda. Mas depois tu foi, assistiu ou até hoje tu não assistiu? Não, aí depois eu fui assistir num ingresso barato, num lugar ruim, outro espetáculo, aquele que voa e derrete as asas e ele cai, Ícaro. Ícaro. Assisti o espetáculo de Ícaro, é bem bonito, cara. Vale a pena. Massa. Cinco E saber, outro salário que eu recebi, não é um salário, na verdade, foi um show que eu fiz com a banda e foi, acho que há 4 anos atrás, assim, foi o primeiro show que a gente fez que cada um ganhou R$1.000 em dinheiro. A gente fez um show de 1h40 e cada um saiu com R$1.000 em dinheiro da balada. E a gente ficou feliz pra caralho, assim. Aí a gente foi no boteco da esquina, botequinho mesmo, desse chulezão, e gastou muito dinheiro tomando Brahma, de R$1,99. Caramba. Acho que a gente chegou umas 6 da manhã no bar e deve ter ficado até meia-noite, cara. Caralho. Comemorando que a gente ganhou R$1.000 cada um. Então vamos pro primeiro cagaço da nossa vida. O primeiro filme de terror de vocês, qual foi? Eu não sei qual foi o primeiro, mas o primeiro que eu lembro, assim, foi Freddy Krueger, né? Aqueles filmes que chamava A Hora do Pesadelo, né? Foda. E eu lembro de ter muito medo. Eu acho que na época eu devia ter uns 11 anos, por aí. E, cara, eu ficava cagado. Eu via o filme, eu tenho uma vizinha, que na época a gente era muito amigo, nós éramos pequenos, e a gente sempre via junto, assim, ela gostava muito desse tipo de filme, e eu via com ela. E eu não sei se ela tinha tanto medo quanto eu, cara, mas eu me cagava muito e eu ficava com vergonha de ter medo do lado dela, entendeu? Porque, nossa, ela é uma guriazinha, ela não tá com medo, eu não posso ter medo também. Então eu fingia que eu não tinha. Mas eu ficava, tipo, na hora de dormir em casa, sozinho, eu ficava muito tenso, cara. Eu ficava com medo de ir no banheiro uma semana, assim. Era horrível, cara, era horrível. Cara, e tinha umas cenas muito loucas nesse filme, né, da escada que era em forma de aveia quaker. Você lembra daquilo, cara? Como assim? Lembro. Forma de aveia quaker? Era uma A escada derretia, parecia Neston, né? Aham. Não, Cara, tinha era muito uma outra tenso. parada muito louca que eu me lembro assim desse filme e que na época que eu era pequeno eu assisti e achei bizarro, é que quando acho que a primeira mulher que morre no filme, que ela tá dormindo com o namorado dela ali na cama e tal, e daí o Fred começa a atacar ela no sonho e ela sobe e fica no teto, assim. No só vai teto, atacar. isso. E eu me lembro que eu vi aquilo ali e ficava, como isso tá acontecendo? Como é que ela tá voando no teto? Um negócio absurdo na minha mente, né? Claro. Quando a gente é criança, a gente não consegue diferenciar muito essa coisa de o que é real e o que não é, né? E os filmes, antigamente, eles tinham essa coisa de ser tosco, mas era real, eram atores de verdade fazendo. Eu acho muito mais fácil acreditar na menina do Exorcista virando a cabeça do que acreditar num Hobbit, né? Então é muito, por exemplo, o Sméagol lá é muito mais bem feito do que aquela virada de cabeça do Exorcista, mas eu acredito naquela virada de cabeça, cara. Eu não sei sei. na cabeça dela, cara. Eu não sei, cara, eu acho que isso é, sei lá, é tipo aquela coisa de tu, quando tu era mais novo, tu acreditava em Papai Noel, tu era muito mais propenso a acreditar em coisas. E com o tempo, sei lá, tipo, aquela geração também era mais inocente e tal. E, sei lá, hoje em dia, na real eu nunca fui muito de filmes de terror, assim, não vejo graça mesmo com esse tal. Eu realmente não consigo me lembrar de algum filme que tenha me dado, assim, tenha me deixado, sei lá, sem conseguir dormir com esse tal, mas pô, hoje em dia precisa de muito mais pra nos dar medo, realmente, do que antigamente. Depende. Eu, sinceramente, não vejo filme de terror, porque no cinema eu não vou estar pagando pra me assustar, né? É demais. Mas em casa, assim, eu não gosto, cara. E eu posso dizer, sem duvidar da minha masculinidade, da minha heterossexualidade, que eu não gosto muito mais porque eu tenho medo de ter medo do que por não gostar mesmo, entendeu? Ah, sim, aquela sensação do tipo, tá chegando aquela hora, esse filho da puta vai me dar um susto, eu vou borrar minha cueca. Foda, tipo, foda, eu acho, e acho que a questão mais na real, não é nem questão de efeitos especiais, assim,
a capacidade do negócio de criar um clima de imersão, assim, tu te sentir ali na sala da guriazinha que vai girar a cabeça, coisa e tal. Isso a gente pode até usar o exemplo de jogos mesmo, tipo, tu tem o Slender que virou um hit, porque Sim. era uma, tipo, tu fechava a luz do quarto, fechava a janela, desligava a luz, coisa e tal, e entrava naquela floresta que tava caindo a chuva, coisa e tal, tudo escuro, tu com uma lanterninha, e por mais tosco que o gráfico fosse, tipo, se fosse, sei lá, fosse o Exorcista, assim, dos filmes, no caso, dos jogos, aliás, por mais tosco que fosse, tu tava com a cabeça ali e, tipo, tu tava imerso dentro do negócio, tu tava, sei lá, esqueci a expressão. Vivendo, né? Até os olhos dentro da vivendo, coisa, sabe? vivendo. Realmente, tu tava vivendo. É que tem isso, cara. Tenta pensar nos grandes hits de terror. O filme de terror, pra ser um bom filme de terror, ele tem que te manter dentro. E esse excesso de tecnologia te tira dele. Então, você vê quais são os últimos filmes de terror. Atividade Paranormal. Quase não tem feito Paranormal é muito foda. Quase não tem feito especial. Só o primeiro foi bom, na minha opinião. Sim, porque os outros começaram a pirar com produção e tudo. Ficou uma bosta. Sim. Ficou uma bosta. O outro filme que ficou um clássico assim, de filme de terror e tal, As Bruxas de Blair. Ah, sim. A Bruxa de Blair é muito louco. Bah. Porra, não tem nada, cara. Não tem nada de efeito, nada de produção, assim. O filme de terror tem isso. Pra funcionar, o filme de terror tem que ser meio Slender, assim. Como se tem que parecer que é de verdade. O Exorcista mesmo, saía fumaça branca da boca da menina quando ela falava. Cara, tinha geladeira, eles colocavam vários freezers no set de gravação pra deixar o lugar gelado. Ela teve pneumonia no meio da gravação. Nossa. A mãe dela, numa cena que ela empurra e tal, ela quebrou o braço de verdade na hora que ela vai... Caralho. Os caras faziam uma coisa pra valer e tal, por isso funciona, cara. O filme de terror tem que... Pra você estar lá dentro, tem que parecer que aquilo tá... Por mais que absurdo que seja, aquilo tem que estar acontecendo, cara. É aquela coisa, né? Tipo, a limitação, na verdade, é o que faz as pessoas serem criativas. Não é tu dar uma folha em branco pra pessoa e falar, faz o que tu quiser aí, sei lá. Vai sair um monte de besteira. Agora, tu dá aquela folha branca e diz, eu quero que tu desenhe dentro desse quadrado tal e tal e tal e tal coisa, do melhor jeito possível, tipo, com esses 3 lápis. Vai ter um monte de gente fazendo um monte de merda, mas vai ter 1 ou 2 que vão fazer um negócio que tu não esperava, assim, vai ser... Exatamente, e tem também aquela outra coisa de que cada um sabe que quando vai assistir um filme de terror tá propenso a tomar sustos, né, a se assustar. Então tu sabe o que vai te assustar. Então se o roteiro do filme descreve que tem, sei lá, um monstro que é uma aranha gigante com olhos de tal forma e tal, cada um vai ver o seu monstro gigante com assustador da sua forma, né? Quando o cara desenha um monstro ou faz uma computação gráfica do monstro, de repente ele nem é tão assustador assim. É verdade. Então quando eles dizem como é o monstro e não mostram nada, deixam só o suspense, tu fica com muito mais medo quando tu vê e fala, porra, era isso aí. Cloverfield, eu esperava muito mais. Cloverfield eles cagaram porque eles mostraram depois, né? Não, eles mostram um flash só do monstro, né? Eles passam o filme inteiro escondendo o monstro. Ah, tá. Eu não vi o filme, mas eu sei que a capa do filme tem não. O Cloverfield, tipo, como ele é filmado pela câmera dos protagonistas, coisa e tal, então, tipo, tem um monstro passando assim de relance, tipo, é aquela coisa. Tu tá no meio do tumulto e aí tu apontou a câmera pra onde tá o bicho e logo depois o bicho se esconde atrás de um prédio, sabe? Não é aquela coisa de tu tá vendo o monstro constantemente e tal. Entendi. Isso é legal, eu acho legal. É um filme muito bom. É um filme bem bom, até hoje eu espero uma continuação que não aconteceu. Mas essa questão que até que o Guilherme falou do filme de terror te assustar por ser uma coisa que pode acontecer, foi uma coisa que me traumatizou também de certa forma quando era criança, que eu não me lembro se foi exatamente o primeiro filme de terror que eu vi, mas foi o que mais me assustou, que foi aquele Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Tesão, filmaço. E por que ele me assustou? Porque bem na época, eu era pequeno, e apareceu no Fantástico aquela parada de autópsia do ET. Sim, eu lembro. E daí foi essa questão de eu estar vendo uma autópsia de um ET e saber que aquele ET existe, eu me imaginava aquela situação do filme acontecendo comigo. E boa parte da minha infância, até, sei lá, início da adolescência, eu tinha muito medo de ET e coisas do gênero, assim. Eu sempre fui muito cagado, eu sempre tive muito medo. Quando
quando começava um filme de terror, assim, ó, tipo Chuck, eu não assistia, eu ia fazer outra coisa. Eu não sei se vocês se lembram um filme que dava... Aquilo eu achava um absurdo. O filme dava de tarde no SBT, que eram uns brinquedinhos assassinos, que não era do Chuck, eram uns outros brinquedos assassinos. Eu acho que eu lembro. Cara, tinha esse filme que era um monte de brinquedinho. Era um Toy Story de horror, sabe? Eram uns outros brinquedos assassinos. Cara, eu tinha muito medo daquilo. Eu esperava começar a sessão da tarde pra sair do cinema em casa logo, sabe? Tipo isso. E, cara, eu era tão apavorado que eu nem conseguia jogar o Resident 1. Pra vocês terem ideia, assim. Tanto medo que eu tinha. Mas o meu irmão ficou traumatizado com aquela cena do primeiro zumbi? O primeiro zumbi, que aquela cena é tensa mesmo, cara. Sim, eu vi aquilo e eu fugia do jogo que nem um demônio da cruz. Aquela primeira cena do Resident Evil 1 eu achava muito tensa na época. E a minha lembrança dizia que ela era assustadora. Só que esses dias eu olhei de novo no YouTube um vídeo de um cara jogando e, cara, era ridículo, cara. Como é que a gente tinha medo daquilo? O gráfico era horrível, cara. Era um zumbi de cabeça quadrada. Mas não é nem... O problema não é nem, tipo, o zumbi renderizado, o pessoal em 3D. Entendi, o susto aquela computação gráfica inicial da cara do zumbi, sabe? Ela é um pouquinho mais realista e tal. E ela é meio feia, tipo, ela até passa como um zumbi, assim, se tu largasse ele no meio do Walking Dead hoje em dia. Dá pra passar. E então os primeiros filmes que eu parei, assim, pra assistir de terror, tipo, não, agora eu vou assistir um filme de terror mesmo, foi A Bruxa de Blair e O Sexto Sentido. Eu não sei, na verdade, qual que veio antes de qual. Mas O Sexto Sentido, cara, eu tive que assistir umas 2 vezes pra conseguir terminar. Porque aquela cena que o guri ficava embaixo de uma casinha de lençol e tava o espírito lá dentro, meu Deus, eu me caguei quando eu vi aquilo a primeira vez, cara. Era foda, né? Porque eu brincava daquilo, de fazer casinha com lençol e colchão e tal. Quando apareceu o espírito embaixo daquela merda, meu amigo... Sério. O primeiro susto que eu levei, assim, vendo O Sexto Sentido, foi aquela parte que aparece sei lá, um guri ali que fala, vem cá que eu vou te mostrar onde é que meu pai guarda a arma. E quando ele vira, a cabeça dele tá estourada, assim, atrás. Essa cena é foda. O primeiro cagaço que eu levei vendo. E outro filme que me assustou bastante, isso depois de velho, foi o Espíritos, vocês viram? Espíritos é aqui que a mulher fica nas costas do cara? Isso, que a guria fica nas costas. Por que ele me assustou, tá? Porque ele tem aquele lance de filme de espírito que é assim, fica mostrando flashes do espírito, mas nunca mostra ele de verdade, assim, né? Dando close e tal. Mas tem uma cena, meu, que o cara tá deitado na cama com a namorada. E daí, assim, daqui a pouco começa a puxar o lençol e ele olha pra baixo e vem a guria, assim, o espírito subindo na cama. Isso é o meu maior medo da infância, tá ligado? Cara, quando deu aquela cena, eu me espremia na cadeira, meu. Nossa senhora, uma forma que eu tava vendo... Eu falei no cinema, né? Podia ser real, né, cara? Aquilo foi muito real. E ficou um close. Devia ter, assim, uns 3 segundos, mas na minha cabeça foi uma meia hora o close no rosto da guria subindo na cama, sabe? Tu te sentiu praticamente como aquele pessoal que tava dentro da pegadinha do Silvio Santos do elevador, né? Tipo isso. Aquilo foi muito assustador, cara. Aquilo foi muito assustador nesse filme. É um bom filme, eu recomendo, inclusive. Coisa que eu tinha muito medo, cara, quando eu era moleque. Muito medo, é ser enterrado vivo. Eu tinha essa noia. Isso eu nunca tive medo, mas sempre que alguém fala, eu paro e penso e aí eu fico com medo na hora, entendeu? Deve ser bem importante. Agora eu tô com medo. Tipo, agora tu tá respirando manualmente, né? Exatamente, é isso. Eu tinha isso, cara. Quando eu era moleque, acho que era meio moda essa catalepsia. Nossa, cara, eu tinha um medo da porra de morrer e dormir acordado dentro de um caixão enterrado, assim. Aí tem eu falei isso que eu lembro que um filme que me marcou muito, um filme que eu nem sei o nome, que é Encaixotando, sei lá o quê, que um cara vai serrando a casa, porque a mulher dele trai ele, que é pra ficar com a herança dele com um amante. E o cara não morre. O cara acorda dentro do caixão, ele consegue sair do caixão, ele esmurra o caixão pra sair do caixão, a mão dele tá sangrando, uma cena muito forte, assim. É um filme que passa inteiro dentro do caixão, né? Não, esse é outro. Esse é um outro filme. Tá. Que o cara fica com o celular, né? Esse filme que você tá falando. Eu não vi também, mas já me contaram. Esse filme é incrível, cara. Esse filme é incrível. Mas esse outro é um filme absurdo, completamente absurdo. Que o cara vai serrando a casa, aquelas casas pré-fabricadas americanas. Ele pega uma serra elétrica, ele tampa as portas, prende as portas,
e ele vai serrando a casa, serrando, e a última cena do filme só sobrou um caixão, a casa vira um caixão onde tá a ex-mulher e o amante dela. E ele só tampa, assim. Foi muito louco, cara, esse filme. Não lembro o nome desse filme, eu vi esse filme, nunca mais consegui esquecer, porque isso podia ser real. Eu tinha medo de acordar no caixão. Tá louco, que foda. Eu fiquei com vergonha de falar pra vocês, mas o primeiro filme de terror que eu vi chama O Iluminado. Caralho, esse é muito foda, cara. Eu sou muito fã do Stephen King. É foda, né? Eu não sei se eu vi esse filme, não me lembro. Eu vi esses dias, eu já tinha visto quando era criança, esses dias eu assisti de novo com a minha namorada. É muito bom. Eu acho que o melhor filme não é terror, suspense, mas, cara, com certeza é a melhor coisa que já foi feita no cinema. É um terror psicológico muito tenso, cara. Bom, então vamos nos conduzindo ao nosso primeiro tchau, final do primeiro podcast. Alguém tem alguma consideração final, algum abraço pra mandar? Não, né? No primeiro. Tá, eu vou mandar então um abraço pra minha namorada, que eu sei que vai ouvir mesmo tendo uma bosta, caso ela ouça. Te amo, amor. Mais algum abraço no final desse nosso primeiro podcast? Eu não queria mandar um abraço, mas queria dizer que eu achei muito tesão participar. E isso tá me lembrando uma coisa, cara, que na minha infância tinha muito, que talvez na de vocês não teve, que era brincar de walkie-talkie. Na minha brincar de rádio amador, cara. É legal. Rádio amador tinha muito esse clima do que a gente tá fazendo agora. Pessoas trocando peças, pensando, falando coisas. Putz, isso é um tesão, cara. Isso é um tesão. Isso é massa. Eu não quero mandar abraço pra ninguém, mas eu quero pedir desculpa pra quem tá ouvindo pela nossa inexperiência como podcaster, né? Porque todo mundo aqui já fez ou faz alguma coisa pra internet, mas como podcast, pelo menos juntos, é a primeira vez que a gente tá fazendo alguma coisa, né? Então vai melhorar se... A gente não sabe nem se isso tá indo ao ar pra começar, né? Porque se ficou muito ruim vocês não estão ouvindo. Se a pessoa tá ouvindo é porque foi. Partindo do princípio que se você está ouvindo é porque foi. Então, né, vai melhorar, a gente tá começando, tenham calma, tenham paciência com a gente. A não ser que a pessoa seja um hacker e tenha roubado os arquivos, né? A não ser que eu tenha perdido. A propósito, se eu tiver perdido meu notebook e você estiver ouvindo esse podcast através do MP3 que estava no meu desktop, não tem nada dentro daquela pasta que diz fotos amadoras do Brian. Nem vai lá. Cara, eu acho que se o cara é um hacker mesmo e conseguiu roubar esse arquivo da gente, é punição suficiente ouvir o piloto não editado, sabe? Verdade. Tu é um masoquista, cara. Devolve o notebook. Né? Assim como o Gui falou, isso me lembra muito aquele Disque Amizade. A diferença é que eu não quero pegar nenhum de vocês.